Boa noite, pessoal do YouTube, aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz Nogueira, para mais um vídeo, e dessa vez de filosofia. Eu postei acho que uns 5 vídeos de Minecraft esses últimos dias. Era para eu ter postado mais outro esse fim de semana, mas eu não quis. E, bem, eu estou regravando um vídeo meu passado de um ano atrás sobre como Deus imaterial causou o material. Um inscrito, não sei se é inscrito, é um seguidor com o nome de Gnose, acho que ele quis escrever Gnose, mas eu vou ler Gnose, porque Gnose, né? Gnose. E dizendo que eu não fui suficientemente claro no meu vídeo e que não deu para perceber, pela confusão que eu fazia, os meus argumentos. E eu não vou culpá-lo. Não vou culpá-lo porque no meu canal eu não falo com clareza. Eu só vou tacando aquilo que sai da minha cabeça. Enfim, também acho que nesse vídeo eu não tinha feito o roteiro, enfim, só liguei e gravei como eu tô fazendo agora. Mas aqui eu passei, acho que por volta de 10 segundos pensando como que eu vou falar esse vídeo. Bem, perdão. A questão sobre como Deus imaterial causou o material perturba muita gente, já me perturbou bastante. Principalmente quando eu me deparei pela primeira vez com o conceito de creatio ex nihilo. Porque, bem, a gente foi treinado, a gente foi educado desde criança que do nada nada vem. Do nada nada vem. Não pode algo surgir simplesmente do nada. Então, Deus, como que ele criou as coisas materiais? Porque ou ele fez as coisas materiais a partir de si mesmo, ou seja, como se ele tivesse pegado uma parte sua, dado a criação, ou usasse a si mesmo como terreno da criação, ou, bem, as coisas materiais surgiram do nada, o que não parece certo. Então, como solucionar esta dúvida? Porque o primeiro implica num panteísmo, ou um panenteísmo, e o segundo implica num absurdo. E, é claro, o panteísmo também é um absurdo. Bem, devemos saber que quando nós dizemos que algo não pode causar outra coisa do nada, nós não queremos dizer isso de modo absoluto. Mas há um sentido em que isso é verdadeiro. Mas, para explicar isso, eu vou primeiro valer-me de dois argumentos para provar que o universo veio sim do nada, mas do nada por causa de Deus. Um a posteriori, que parte das criaturas para Deus, e um a priori, que parte de Deus para as criaturas. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer. A posteriori, de Deus, das criaturas para Deus, porque a matéria-prima, ou seja, aquela matéria que recebe a determinação, a espécie de todas as coisas, ela é uma entidade contingente, ou seja, ela poderia não ter existido. Justamente porque na definição dela, na essência da matéria, não se inclui a existência. Ou seja, se a matéria não é essencialmente existente, então ela existe contingentemente. Porque tudo que não se encontra na essência de algo está nele. Se está, está nele contingentemente. Por exemplo, o calor não se encontra na essência de homem. Então o calor está no homem contingentemente. E, ao passo que está no fogo necessariamente. Ou seja, o fogo é por sua própria natureza quente. Ao passo que a matéria-prima não é por sua própria natureza existente. Mas tudo que não é por sua própria natureza, melhor, se a matéria-prima ela não existe por si mesma, ela deve existir por causa de algo. As 5 vias provam que esse algo seja Deus. Então, a matéria-prima foi causada por Deus, mas ela não poderia ter sido causada por Deus a partir de outra matéria. Porque ela já é a matéria. A matéria não é causada a partir de outra matéria. Senão a gente regrediria ao infinito na série das causas materiais, o que não podemos aceitar. Então, além do mais, a matéria é prima, ou seja, ela é primeira. Então não foi causada a partir de outra matéria. Então, se a matéria das criaturas é causada e não é causada a partir de outro, e a forma das criaturas, ou seja, a sua especificação, a sua determinação também é causada, segue-se que Deus fez a matéria e a forma na primeira criação do mundo a partir do nada. Ou seja, não é absurdo partindo a posteriori
das criaturas para Deus, que Deus tenha feito algo do nada. É a conclusão necessária a partir do fato de que a matéria é contingentemente existente. Parte de Deus para as criaturas. Para tanto, eu vou precisar explicar algo. O motivo de as criaturas não poderem criar algo do nada. Existe algo nas criaturas chamado potência ativa. A potência ativa é o poder delas de agir, de fazer, de produzir. Por exemplo, o fogo tem a potência ativa de esquentar, o gelo tem a potência ativa de esfriar, porque o fogo, sendo quente, pode comunicar o seu calor a outra coisa, por exemplo, a madeira. E o gelo, sendo frio, pode comunicar, digamos assim, comunicar entre aspas, só estou dando um exemplo para vocês entenderem, porque não é exatamente assim na realidade. Com o frio, pode comunicar a sua frieza com outra coisa, melhor, tirando o calor dela. Ou o professor tem a potência ativa de ensinar a sua sabedoria ao aluno. Ou o pai tem a potência ativa de gerar outro filho. No entanto, nós devemos saber outra coisa. As criaturas, elas são particulares, ao passo que Deus é universal. Como que isso deve ser entendido? Isso deve ser entendido no sentido de que as criaturas, elas possuem uma perfeição particular. Elas não possuem todas as perfeições do universo, todas as perfeições metafísicas, todas as perfeições ontológicas, não. Elas só possuem uma parcela de perfeição própria delas. Ou seja, o homem encerra em si aquelas perfeições que lhe competem, mas não encerra aquilo que compete a um anjo. Ou seja, o homem é particular, é virtualmente particular. Ele é, melhor dizendo, ontologicamente particular, porque ele possui uma perfeição particularizada a ele, limitada a ele, delimitada, e virtualmente particular, porque tendo o homem uma natureza finita, isso quer dizer que a sua potência ativa também é finita, ou seja, ela é limitada a algo. E como o homem participa só de parte da perfeição, desculpa a janela, a sua potência ativa também só será parcial relativa à coisa. Por quê? Porque a potência ativa, ela segue o ser do agente. Por exemplo, se a substância do fogo é muito perfeita, é muito grande, muito abrangente, também a sua potência ativa de esquentar será muito grande, muito abrangente. E se o professor é muito sábio, ele também poderá ensinar bastante. Desta maneira, se o homem ele tem uma perfeição particular e não universal, ou seja, uma perfeição finita, a sua potência ativa também será finita, também será particularizada. E se é particularizada, não pode causar todo o efeito, não pode causar todas as partes do efeito, mas só pode causar uma parte dele que o determina, que o especifica, ao passo que a outra parte que ele não causa, ele tem que assumir de outra coisa. Assim ocorre na arte, por exemplo. O escultor, ele produz a sua escultura não 100% das suas partes, porque ele não causa o mármore, ele pega da natureza, ele compra de outra pessoa e ele somente determina o mármore. A única coisa que o escultor faz é a forma, a figura da escultura, mas não a sua matéria, ou seja, só a forma é causada pelo agente natural, mas não a matéria. A matéria é assumida de outra coisa. E o motivo disso é porque a virtude, sendo particular, só pode causar parcialmente. E é particular sua virtude porque a sua perfeição é finita, é particularizada. Mas, se o agente pudesse causar todo o ser da coisa, a sua perfeição não seria particular, porque não seria parcial, porque não seria particular. Abrangendo todo o ser da coisa, todas as suas partes, segue-se que sua potência seria universal, ou seja, o oposto de particular. E se a sua potência ativa é universal, o seu ser é universal, ou seja, ele inclui todas as perfeições das coisas, justamente porque não tem um ser finito, é particularmente finito, ou seja, encerra em si as perfeições de todas as coisas, de todos os modos, ou seja, não somente totalmente falando, ou parcialmente, mas não, todas as partes, simultaneamente falando, ou seja, não só da sua forma, mas também da sua matéria. Espero que eu esteja sendo claro. Em síntese, o que eu quero dizer, as criaturas não podem causar algo do nada, porque a sua
porque elas têm uma perfeição finita. Porque, enfim, elas não são perfeitamente, infinitamente perfeitas. E por conta da finitude do seu ser, elas têm uma finitude, uma particularidade, uma limitação na sua potência ativa. E porque sua potência ativa é limitada, só pode causar parcialmente. Parcialmente a determinação do efeito, ao passo que a matéria é assumida de outra coisa. Mas, caso a criatura não, o ente, a entidade, seja universalmente perfeita, em outras palavras, encerrem-se as perfeições de todas as coisas, a sua potência ativa será universal e assim não causará parcialmente, mas totalmente, de onde não será preciso que ela assuma a matéria de outra coisa, mas ela mesma já pode produzir a matéria do nada. Do nada. Mas ora, Deus é esse tal ente universalmente perfeito e perfeitamente universal, virtualmente universal e que portanto causa a coisa totalmente, não a partir de outra, mas a partir nem a partir de algo. Ele causa a coisa totalmente, porque encerra ela consigo mesmo em toda a sua totalidade, em tudo aquilo quanto é. Aliás, eu posso adicionar um outro argumento aqui, é que Deus pode fazer eficientemente tudo aquilo que o apetece finalmente. Ou seja, tudo quanto deseja a Deus, tudo quanto se inclina a Deus, é criado por Ele. Porque nada pode vir a Deus, nada pode proceder para Deus, voltar-se para Deus que já não tenha vindo dele. Ora, a matéria-prima, ela se inclina naturalmente ao bem que é difuso de Deus, porque a matéria-prima apetece por sua própria entidade a forma, porque ela é potência. Logo, se apetece a Deus porque apetece a forma, segue-se, portanto, que foi criada por Deus, mas não pode ter sido criada de outro porque é matéria primeira. Segue-se, portanto, que a matéria foi criada a partir do nada por Deus. E que não é isso não é absurdo, eu já dei o motivo, porque Deus é universalmente e virtualmente perfeito. Melhor, universalmente perfeito e virtualmente universal. Logo, causa totalmente. Espero que eu não esteja sendo prolixo. E, bem, eu já não preciso falar mais nada. Até mais, pessoal. Deus vos abençoe. E você também, Senhor. E nós, sim. Ou gnose, caso prefira. Mas aí teria que ser um gama, não um y. Até mais.